Se a gente olha para a história do Equador, a gente não vê só uma linha do tempo, uma sequência de fatos. O que a gente vê, na verdade, é um padrão que se repete, quase como um ciclo de picos de muita riqueza, seguidos por vales de crise profunda. E tudo isso impulsionado por um fator central: seus recursos naturais. Vamos juntos mergulhar em 200 anos dessa jornada econômica fascinante para entender como esse ciclo funciona. Para entender o Equador de verdade, a gente precisa primeiro sacar uma coisa. O país tem uma dualidade fundamental. Desde o comecinho, ele foi moldado por uma tensão constante. De um lado, tem a Serra, a região andina, mais fechada, mais conservadora. Do outro, a costa, voltada para o Pacífico, para o comércio, mais liberal. E olha, essa divisão não é só um detalhe geográfico, não. É o verdadeiro motor por trás de séculos de conflitos políticos e econômicos que definem a nação até hoje. Essa dinâmica toda deu origem a um fenômeno que a gente pode chamar de loteria das commodities. É como se, ao longo da história, o Equador repetidamente ganhasse na loteria com um produto principal. Primeiro, o grande prêmio foi o cacau. Depois, a banana. E, por fim, o petróleo. Cada bilhete premiado desses trouxe uma era de prosperidade, parecia que tudo ia mudar. Mas o fim de cada ciclo, invariavelmente, mergulhava o país numa crise bem profunda. Esse é o fio condutor da nossa análise. Então, bora lá. O nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente vai percorrer os grandes ciclos que definiram a trajetória equatoriana, começando com a pepa de ouro, o cacau, passando pelo boom da banana que mudou a sociedade, até chegar nos desafios super complexos de um mundo que está tentando superar a dependência do petróleo. A nossa viagem começa lá no finalzinho do século XIX. O Equador está prestes a tirar o seu primeiro grande bilhete premiado na loteria das commodities, o cacau, o chamado grão de ouro, que ia mudar completamente o destino da nação. E a ascensão foi, assim, meteórica. Imagina só, nos anos 1880, o Equador simplesmente dominava o mercado global de cacau. E essa riqueza não era só econômica, não. Ela financiou a Revolução Liberal de 1895 e um projeto que era um sonho: a ferrovia que finalmente uniu a costa, liberal exportadora, à serra, conservadora e isolada. Mas, como em toda loteria, uma hora a sorte vira, né? Nos anos 1920, pragas nas plantações e o colapso da demanda europeia depois da Primeira Guerra puseram um fim bem abrupto a essa era dourada. E aqui tem um ponto crucial. Olha que interessante. A primeira grande crise deu origem à primeira grande instituição econômica moderna do país. A queda do cacau deixou claro que o sistema bancário da época, totalmente desregulado, era frágil demais. A Revolução Juliana de 1925 foi a resposta a isso, e a principal consequência dela foi justamente a criação do Banco Central, uma tentativa de colocar ordem no caos monetário e financeiro. Depois de décadas de uma certa estagnação, o Equador tira outro bilhete premiado da cartola. Dessa vez, a prosperidade viria de uma fonte nova: a banana. E ela ia remodelar a sociedade equatoriana de um jeito que o cacau nunca conseguiu. A diferença entre os dois ciclos é gritante. O cacau enriqueceu uma elite minúscula de grandes fazendeiros, a chamada Gran Cacau. Já o boom da banana, que começou no final dos anos 40, foi muito mais democrático. A produção estava na mão de pequenos e médios produtores. E o resultado disso? O surgimento de uma nova classe média no campo e, talvez o mais importante, a maior migração interna da história do país. Milhares de pessoas deixaram a servidão na serra para trás em busca de trabalho assalariado na costa. Aí, em 1972, o Equador ganhou o que parecia ser o maior prêmio da sua história na loteria das commodities. A descoberta de reservas gigantescas de petróleo na Amazônia prometia transformar o país para sempre. Só que essa bênção trazia com ela uma maldição, um paradoxo devastador. O problema tem um nome estranho: doença holandesa. Mas a lógica é até simples de entender. A enxurrada de dólares do petróleo fez a moeda local, o sucre, se valorizar muito. Isso tornou as importações super baratas. Mas, ao mesmo tempo, os produtos equatorianos, como a banana ou os tecidos, ficaram caros demais para o resto do mundo. Na prática, a riqueza do petróleo começou a sufocar todo o resto da economia. Com a receita do petróleo jorrando, o Estado equatoriano cresceu como nunca. Mas, paradoxalmente, o país também se endividou de forma agressiva lá fora, apostando que os preços do petróleo iam ficar altos para sempre. Quando os preços finalmente despencaram nos anos 80, a ilusão acabou e o país entrou na trágica década perdida. E no meio dessa crise toda veio uma das políticas mais controversas da história equatoriana: a sucretização.
Vamos com calma, passo a passo, para entender essa manobra. O setor privado tinha dívidas enormes em dólares que não conseguia pagar. O que o Estado fez, através do Banco Central, basicamente trocou essa dívida. Ele assumiu a obrigação em dólar e deixou que as empresas pagassem ao banco em sucres, com uma taxa de câmbio congelada e subsidiada. Enquanto o sucre perdia valor dia após dia, a dívida das empresas ia praticamente evaporando. Mas a do Estado, em dólares, só cresceu. Foi, na prática, uma socialização de perdas em escala monumental. Bom, a sucretização e a crise da dívida criaram uma verdadeira bomba-relógio, sabe? Por quase 20 anos, essa instabilidade foi corroendo a moeda nacional. No final dos anos 90, essa bomba finalmente explodiu e o sistema inteiro chegou ao seu ponto de ruptura. Foi literalmente a tempestade perfeita, uma confluência de desastres. Uma guerra curta com o Peru, um El Niño que destruiu a infraestrutura na costa, a crise asiática que derrubou a demanda global e, para completar o cenário, o preço do petróleo, que era a principal fonte de renda, caiu para um valor irrisório de $7 por barril. A economia, que já estava muito frágil, simplesmente não aguentou o tranco. A resposta do governo para a iminente quebra dos bancos foi drástica: o feriado bancário. Em março de 1999, todos os depósitos bancários do país foram congelados. Para milhões de equatorianos, o impacto foi devastador. Essa citação aqui captura bem o trauma humano que estava por trás dos números da macroeconomia. E esse número aqui resume o tamanho do colapso final: 25 mil. No ano 2000, numa tentativa desesperada de salvar a economia, o Equador tomou a decisão radical de abandonar a própria moeda. A taxa de conversão final foi de 25 mil sucres para um único dólar. Imagina só o que é ver a economia de uma vida inteira ser dividida por 25 mil da noite para o dia. Foi o fim de 116 anos de história monetária. A dolarização foi um remédio amargo. O custo social foi imenso, mas ela funcionou como uma âncora. Estancou a sangria da hiperinflação e trouxe uma estabilidade que não se via há muito tempo. O preço pago, no entanto, foi a soberania monetária. Sem poder imprimir dinheiro ou desvalorizar a moeda, o país perdeu uma ferramenta crucial para absorver choques externos, um desafio que afeta a competitividade do Equador até hoje. A partir dali, a disciplina seria imposta à força. E assim a gente chega no século XXI. Com a economia agora ancorada no dólar, o Equador ainda viveu um último grande boom de commodities sob o governo de Rafael Correa. Hoje, porém, o país enfrenta o desafio final: como diversificar a economia num cenário global que é completamente novo. E este gráfico, olha, ele revela uma mudança estrutural histórica, talvez a mais importante em 50 anos. Pela primeira vez, as exportações não petrolíferas, lideradas principalmente pelo camarão, superam com muita folga a receita do petróleo. A economia equatoriana está, de fato, se tornando menos dependente do petróleo e mais diversificada, impulsionada principalmente pelo setor privado agroexportador. No entanto, os desafios persistem e eles estão todos interligados. A Era Correia foi um último grande ciclo de gastos massivos, bancados pelo petróleo caro. A ressaca desse período levou os governos seguintes de volta ao FMI, com medidas de austeridade que geraram protestos violentos. E nesse vácuo de instabilidade, uma crise de segurança sem precedentes, ligada ao narcotráfico, surgiu como a principal ameaça, impondo um tipo de imposto oculto de medo e custos a toda a economia. O que nos leva à questão final. O Equador hoje está numa encruzilhada histórica. A dependência do petróleo está diminuindo, enquanto novos setores, como o do camarão, ganham força. Mas a instabilidade, que agora vem na forma de uma crise de segurança gravíssima, ameaça todo esse progresso. A pergunta que fica no ar é se o país vai conseguir, desta vez, usar suas novas fontes de riqueza para finalmente construir instituições fortes e escapar de vez desse padrão de auge e queda que o definiu por 2 séculos.